Eu quero falar mais sobre essa questão do Ciro e da PEC dos precatórios, mas deixa eu retomar um pontinho em relação a Sérgio Moro. A gente conversava ali nos bastidores, inclusive, Fernando, sobre esses dois grandes movimentos que vão ser importantes ali na campanha eleitoral de 2022, que é o antibolsonarismo e o antilulismo, né? Até que ponto o Moro é um candidato importante quando a gente fala nesse movimento antilulista? Porque a IPESP, agora, essa pesquisa que saiu nessa semana, mostra, e eu já citei isso com outros convidados aqui, mostra que Moro é o candidato que mais tem intenção de voto numa disputa de segundo turno com o ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo, é isso, a gente não sabe nada sobre a candidatura de Sérgio Moro, não é nada certo, e daí eu faço até uma autocrítica, que eu acho que assim, a gente acaba falando demais de Sérgio Moro e o colocando na pauta, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente não pode descartar como uma figura perigosíssima que é, porque tem muita gente que inclusive diz que ele é mais perigoso que Bolsonaro, porque ele sabe se portar à mesa, e isso é um perigo quando você se chega à presidência da República com as intenções que Moro teria, né? Então, assim, como a gente pode avaliar essa candidatura de Moro nesse momento e a força que ela tem frente a Bolsonaro? Eu acho que hoje, Thalita, os nomes talvez importem menos do que qualquer outra coisa no confronto entre, entre o que a gente poder estar chamando agora de bolsonarismo, que é essa explosão de direita incivilizada, e o lulismo, que é o fenômeno popular de massas e que tem uma referência num passado bem recente de resposta à crise econômica que está afundando o país. Então, essas coisas, a gente não vê muita variação. Porque você bota o Lula, por exemplo, para disputar com qualquer um, é basicamente, com as oscilações ali derivadas ou da margem de erro da pesquisa ou da simpatia pessoal de cada candidato, dá tudo mais ou menos a mesma coisa. O Lula na casa dos 50 e o outro na casa dos 25, 30. Não varia muito. Né? Oscila para cá, 51, 52, 49, e o outro 25, 28, 29, 34, como é o caso do Moro, que aparece com 34, no que também influi muito o conhecimento. O Moro, afinal de contas, é um personagem sobre o qual não se pode dizer que há desconhecimento, principalmente depois de meia década de exposição diária e heróica na mídia convencional, em todas as televisões. Então, eu acho que não tem muito essa diferença. Há uma polarização no processo eleitoral que não é invenção do Lula, né, e que, neste momento, também não é invenção mais do Bolsonaro ou do Moro ou de qualquer um. Né? A sociedade polarizou-se. Existe essa divisão. Existem as pessoas que defendem o retorno à situação de equilíbrio econômico que havia durante o governo Lula, e existem as pessoas que, insanamente, não se importam com qualquer indicador econômico, não se importam com a volta da inflação, não se importam com o papelão que o Brasil está fazendo na política internacional, porque tudo para eles é uma armação da mídia globalista para desmoralizar os homens dos bons costumes e na honestidade. Honestidade tão grande que nós vimos agora aí. Até para matricular a filha no Colégio Militar de Brasília, o Exército trocou a condição de Jair Bolsonaro de oficial reformado para oficial da reserva, porque senão não poderia oferecer a matrícula direta para a filha, que é uma bobagem também. Eu acho que deve oferecer sim, porque se o presidente da República não pode matricular o filho numa escola pública da capital federal, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar, né? Também vamos deixar o cara, não pode nem mais, tem que pegar o ônibus se quiser ir ali na quadra 1, não pode isso também. Mas há uma regra, e as regras nesse país parece que nesse momento foram feitas para serem violadas. Isso, na minha opinião, caracteriza uma radicalização da sociedade que é muito intensa. Essa mesma questão da PEC dos precatórios. Olha, né, não haveria nenhum problema, talvez só nos editoriais dos jornais, com um acordo que permitisse a ampliação do teto exclusivamente para pagar o auxílio emergencial. Nem PT, nem PSB, nem PDT, ou o que restou lá do PDT,
Ninguém ia criar caso com isso, como não criou-se no decreto do orçamento de guerra que permitiu o pagamento do auxílio emergencial. Houve, ao contrário, uma tentativa, bem sucedida, aliás, de ampliar, como se ampliou, de R$200 para R$600 a ajuda mensal dada àquelas pessoas durante a pandemia. Então não haveria problema nenhum. O problema é que o Brasil se tornou o país da esperteza. Então, Jair Bolsonaro usa todos os fatos para criar uma agitação, uma polarização, né? Mesmo os fatos, paradoxalmente, inexistentes. Um exemplo, o aumento da gasolina. Ele diz que não pode evitar o aumento da gasolina. Por que não pode? Porque a Petrobras tem um acordo com o CAD. A Petrobras e o CAD são órgãos que funcionam, são uma empresa e um órgão que funcionam sob a orientação governamental. Sim. Ele pode fazer, mas ele prefere usar isso para agitar o que ele agita sempre, que é a terceirização da culpa. Não posso fazer nada, isso não é comigo, a lei me impede, eu vou ser caçado, eu vou ser empichado se eu fizer. Isso é primário. Isso é primário. Eu tenho uma disputa com você, Thalita. Evidente que eu não posso agredir você fisicamente, mas eu tenho que travar essa disputa. Eu não posso dizer, não posso fazer nada, mulher, não posso nada, tem a Lei Maria da Penha aí, o que eu vou fazer? É assim o Bolsonaro, esse primarismo rude, primarismo de brucutu. Então, ele vive disso, ele vive dessa espuma sem substância. A bolha daqui a pouco explode e não acontece nada. A tarifa de energia elétrica, ele anunciou pomposamente que ia determinar ao ministro das Minas e Energias, o almirante Bento Albuquerque, que voltasse a tarifa normal. Não voltou a tarifa normal e o almirante Bento Albuquerque dá uma entrevista hoje ao jornal dizendo, olha, é verdade, choveu, mas não é suficiente para a gente reduzir a tarifa, não é suficiente para a gente contar com um pouco de normalidade. Anunciou o auxílio diesel para os caminhoneiros. Até o final da semana vai sair R$400 por caminhão. Cadê? Também não aconteceu. Ninguém sabe. Olha, esse é um governo, vocês, quando eu explicar a origem dessa expressão, vocês vão entender que não é uma grosseria. Esse é um governo nas coxas. Essa expressão nasceu porque no Brasil colônia, na hora de fazer as telhas, em lugar de usar formas, os escravos moldavam as telhas na própria coxa e saía cada uma de um jeito, uma mais curta, uma mais grossa, uma mais larga, uma mais profunda. Né? E essa expressão acabou virando sinônimo de coisa mal feita. No governo Bolsonaro tudo é assim, não tem um projeto para ser apresentado, não tem um plano para ser elaborado, não tem um processo de formulação, até com a participação de entidades, né, como havia, por exemplo, nos encontros nacionais durante o governo Lula, que se reuniam aquelas 2.000, 3.000 pessoas, dava-se um monte de proposta, falava-se um monte de coisa, muita bobagem, muita coisa irrealizável, muita coisa inexequível, mas daquele caldeirão saía um projeto factível, integrado. No governo Bolsonaro, não. É assim, é no chutômetro. Chama o Tarcísio aí, vamos dar um dinheirinho para os caminhoneiros, vou dar R$400 para cada um. Cala a boca desse pessoal. É assim que funciona. E isso não pode funcionar num país do tamanho do Brasil.